Bem-vindo aos Segredos de Vidas Passadas. Um espaço onde o tempo não termina nesta vida. E onde a alma tem memória. Aqui, nós falamos sobre experiências que atravessam existências. Sobre dores que não começaram agora. E sobre encontros, sentimentos e desafios. Que carregam marcas de outras jornadas espirituais. Nem tudo o que você sente nasceu neste corpo. Nem tudo o que você vive é acaso. Se você já sentiu que existe algo além do que os olhos veem, além do que te contaram, então este canal é para você. Poucas verdades são tão profundas e, ao mesmo tempo, tão consoladoras quanto esta. O primeiro instante após a morte não costuma ser de medo, mas de encontro. Antes mesmo que o espírito compreenda totalmente que deixou o corpo físico, ele é envolvido por uma vibração que reflete tudo aquilo que construiu ao longo da vida. É nesse momento que se revela algo essencial e muitas vezes ignorado. Ninguém parte sozinho, mas cada um é acolhido de acordo com o estado íntimo que carrega. Essa é a informação mais importante que precisamos entender desde já. O que nos espera do outro lado não é aleatório, nem fruto de sorte ou castigo. É consequência direta da maneira como vivemos, sentimos, perdoamos, amamos e nos conectamos espiritualmente enquanto estamos encarnados. A travessia não começa na hora da morte, ela começa muito antes, em cada escolha diária, em cada pensamento cultivado em silêncio. O instante do desencarne é extremamente delicado para o espírito. Não se trata de um rompimento brusco, mas de um desligamento progressivo, quase como o desabrochar silencioso de algo invisível aos olhos humanos. O corpo vai ficando para trás enquanto a consciência, ainda confusa, se desprende pouco a pouco dos vínculos materiais. O cordão fluídico, que mantém a ligação entre espírito e corpo, se desfaz gradualmente, fio a fio, respeitando o ritmo interno de cada ser. Para alguns, esse processo acontece com serenidade. A sensação é semelhante a um sono profundo, tranquilo, como quem adormece após um dia longo e cansativo. Para outros, há uma percepção maior de liberdade, um alívio difícil de descrever, como se um peso antigo fosse retirado do peito. Mas também existem aqueles que, ao se perceberem fora do corpo, entram em confusão. Tentam falar, chamar, tocar os familiares, sem entender porque não são vistos nem ouvidos. Observam o próprio corpo imóvel, as lágrimas dos entes queridos, e uma pergunta ecoa na consciência: o que está acontecendo comigo? Nessas horas, a espiritualidade age com profundo respeito. Nada é imposto. Tudo obedece ao estado de consciência do espírito e ao seu livre-arbítrio. Os benfeitores aguardam o momento exato de intervir, envolvendo o recém-desencarnado em vibrações de paz, como um abraço que não aperta, mas ampara. Muitas vezes, esse acolhimento se manifesta primeiro como um torpor suave, um adormecer necessário para que a alma se reorganize. Há espíritos que, ao despertarem do outro lado, encontram logo de início uma presença familiar, alguém que transmite segurança sem precisar dizer uma palavra. Em outros casos, a percepção ainda é nebulosa, e o espírito passa por um período de adaptação antes de compreender onde está. Não existe um padrão rígido, existe amor, paciência e misericórdia. Cada travessia é única, porque cada história é única. Se esse tema toca seu coração e você sente que essas palavras trazem consolo ou esclarecimento, aproveite este momento para se inscrever no canal e curtir este vídeo. Assim, você segue caminhando conosco por conteúdos que iluminam, acolhem e fortalecem o espírito. Ao longo desta jornada, vamos compreender quem são essas presenças que nos recebem, porque algumas almas são acolhidas com ternura imediata enquanto outras enfrentam silêncio e confusão, e, principalmente, como podemos preparar nosso espírito ainda em vida para um reencontro sereno e luminoso quando chegar a hora da travessia. Se algo do que foi dito até aqui fez sentido para você, escreva nos comentários o que mais despertou sua atenção. Compartilhe este vídeo com alguém que também acredita que a vida continua além da matéria. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar outras almas que estão prontas para ouvir, mesmo que ainda não saibam disso. À medida que o espírito começa a se desprender das sensações físicas, algo muito importante acontece. A consciência passa a perceber o mundo de acordo com o que está habituada a vibrar. Não é o ambiente externo que muda primeiro, é o olhar interior. Por isso, dois espíritos que desencarnam no mesmo local podem ter experiências completamente diferentes. Um sente paz, acolhimento e suavidade. Outro sente estranhamento, vazio ou medo. A diferença não está no lugar, mas no estado íntimo de cada um. Quando o desligamento ocorre de forma mais lenta, especialmente em casos de doenças prolongadas ou de forte apego à vida material, o espírito pode permanecer por algum tempo em uma espécie de semiconsciência. Ele sente como se estivesse acordando de um sono profundo, sem saber exatamente onde está.
Muitas vezes percebe vozes, luzes suaves ou sensações de calor, mas ainda não consegue organizar pensamentos claros. É nesse momento que a presença espiritual começa a atuar de maneira mais direta, sempre com cuidado e respeito. Há espíritos que, ao despertar, são imediatamente envolvidos por uma sensação de acolhimento tão profunda que não conseguem conter a emoção. É como se fossem reconhecidos pela primeira vez em muito tempo. Esse acolhimento pode não vir com palavras, mas com sentimentos: paz, segurança, alívio, pertencimento. É comum que o espírito chore, não de dor, mas de reconhecimento. Reconhece que continua vivo. Reconhece que não foi abandonado. Reconhece que o amor não ficou preso à terra. Em muitos casos, quem se aproxima primeiro é o mentor espiritual. Aquele amigo invisível que acompanhou a criatura ao longo da encarnação, inspirando, protegendo e auxiliando silenciosamente, mesmo quando não era percebido. Esse espírito se apresenta de forma simples, muitas vezes com aparência comum, justamente para não causar choque ou medo. Pode parecer um médico, um cuidador, um ancião sereno ou alguém de semblante familiar. O que importa não é a forma, mas a vibração que transmite. O mentor não costuma apressar o recém-desencarnado. Ele observa, espera, respeita. Aguarda o momento em que a consciência esteja pronta para compreender. Às vezes, o espírito precisa primeiro descansar, como alguém que acorda após um longo período de exaustão. Esse repouso não é vazio, é reparador. Durante esse tempo, o perispírito começa a se ajustar à nova realidade, libertando-se das impressões mais densas da vida material. Também há situações em que o primeiro reencontro acontece com alguém que marcou profundamente a trajetória do espírito. Uma mãe que partiu antes, um filho, um companheiro de vida, um amigo querido. Esses reencontros não são aleatórios. Eles são preparados pela espiritualidade para suavizar o impacto da passagem. O coração reconhece antes da mente. Mesmo que a lembrança consciente não seja imediata, a emoção surge, intensa e verdadeira. Esses encontros não são alucinações nem criações da imaginação. São laços reais, construídos ao longo do tempo, muitas vezes atravessando mais de uma existência. Quando o amor é verdadeiro, ele se torna ponte entre os mundos. Não há necessidade de palavras. Um olhar basta. Um sorriso basta. Um sentimento compartilhado basta para que o espírito compreenda que não está só. Mas é importante entender que nem todos vivenciam esse acolhimento de forma imediata. Alguns espíritos, ainda muito presos a ressentimentos, culpas ou revoltas, têm dificuldade de perceber essas presenças amorosas. Não porque não estejam sendo assistidos, mas porque sua vibração ainda não permite enxergar com clareza. É como tentar ver a luz com os olhos fechados. Se você já sentiu conforto ao ouvir essas palavras, aproveite este momento para dizer nos comentários se acredita que alguém querido pode ter te aguardado ou ainda te aguarda do outro lado. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem de esperança e compartilhe com quem precisa de consolo agora. Quando o espírito começa a ampliar sua percepção após o desencarne, ele passa a compreender que o acolhimento nem sempre acontece da forma que imaginava enquanto estava encarnado. Às vezes, não há rostos conhecidos logo de início, não há palavras, não há abraços. Ainda assim, existe amparo. O cuidado espiritual se manifesta de maneiras sutis, silenciosas, mas profundamente eficazes. É nesse ponto que muitos espíritos são conduzidos a locais de auxílio e reequilíbrio, preparados especialmente para aqueles que chegam fragilizados, confusos ou emocionalmente sobrecarregados. Esses lugares de acolhimento espiritual funcionam como verdadeiros postos de socorro. Não são cenários simbólicos nem construções da mente. São ambientes organizados, mantidos por espíritos dedicados ao bem, que atuam com disciplina, conhecimento e compaixão. Ali, o recém-desencarnado encontra repouso, silêncio e tratamento energético adequado às suas necessidades. A sensação é de estar em um hospital de luz, onde nada julga e tudo acolhe. Muitos espíritos chegam a esses locais ainda impregnados pelas dores físicas que sentiram em vida, especialmente após longos períodos de enfermidade. Embora o corpo físico já não exista, as impressões permanecem no perispírito, exigindo cuidado e tempo para serem dissolvidas. Nesses espaços, passes magnéticos, fluidos restauradores e preces constantes auxiliam nesse processo de alívio e reorganização. É comum que o espírito adormeça por longos períodos, recebendo tratamento enquanto descansa. Esse repouso não significa abandono nem esquecimento. Pelo contrário, é um ato de profundo amor. Enquanto o espírito repousa, é envolvido por vibrações que o ajudam a se desligar, pouco a pouco, das sensações densas da matéria.
Muitas vezes, ao despertar, ele já se sente mais leve, mais lúcido, mais receptivo à compreensão da nova realidade. Essas estruturas fazem parte do que conhecemos como colônias espirituais, cidades organizadas no plano espiritual, descritas com riqueza de detalhes por André Luiz. Nelas existem espaços de estudo, oração, trabalho, recuperação e preparação para novas etapas da jornada. São refúgios criados para que a alma entenda que a vida continua, que a morte não é o fim, apenas uma mudança de plano. No entanto, nem todos os espíritos conseguem acessar esses locais imediatamente. Aqueles que viveram presos ao egoísmo, ao ódio, à violência ou ao materialismo extremo podem encontrar dificuldades. Não por punição, mas por sintonia vibratória. A consciência pesada, carregada de culpa ou revolta, cria uma espécie de neblina interior que impede o espírito de perceber o auxílio disponível ao seu redor. Nesses casos, o espírito pode experimentar uma sensação intensa de solidão. Não porque esteja realmente sozinho, mas porque ainda não consegue enxergar quem o ampara. Ele se vê vagando em estados de consciência confusos, como em um sonho denso, repetindo padrões emocionais da vida terrena. Essas regiões não são castigos eternos, mas reflexos temporários do mundo interior que ainda precisa ser transformado. Mesmo nessas situações, a misericórdia divina jamais abandona. O socorro chega, muitas vezes, por caminhos inesperados. Uma prece feita na terra, um pensamento sincero de amor, um pedido simples vindo do coração de alguém que ficou. Essas vibrações atravessam os planos e funcionam como verdadeiros faróis, indicando aos benfeitores onde o auxílio é necessário. Se você conhece alguém que partiu e sente vontade de enviar uma prece agora, faça isso. Escreva nos comentários o nome dessa pessoa, se desejar, ou simplesmente mentalize com amor. Compartilhe este vídeo com quem acredita na força da oração e curta para que essa mensagem alcance mais corações que precisam de esperança. Existe um ponto muito delicado na travessia espiritual que quase nunca é falado com profundidade: o estado íntimo da consciência no momento do desencarne. Não é o que a pessoa aparentava ser, nem o que dizia acreditar, mas aquilo que ela realmente cultivou dentro de si ao longo da vida. Pensamentos repetidos, emoções nutridas por anos e atitudes diárias constroem uma espécie de campo vibratório que acompanha o espírito para além da matéria. É esse campo que determina o tipo de percepção que a alma terá ao acordar do outro lado. Por isso, duas pessoas que desencarnam no mesmo local, na mesma circunstância, podem viver experiências completamente diferentes. Uma desperta envolta em paz, sentindo-se acolhida, mesmo sem entender exatamente onde está. A outra acorda confusa, ansiosa, inquieta, como se algo estivesse faltando. A diferença não está no acaso, mas na sintonia construída ao longo da existência. O espírito que aprendeu a perdoar, mesmo com dificuldade, carrega em si uma leveza que facilita o amparo. Já aquele que acumulou ressentimentos, mágoas e culpas tende a despertar preso a esses conteúdos, revivendo emoções antigas como se ainda estivesse encarnado. Não é um julgamento externo, é um reflexo interno. A consciência se torna o próprio cenário. Muitos espíritos, ao se perceberem fora do corpo, tentam retornar aos ambientes conhecidos. Visitam a própria casa, observam familiares, tentam interagir. Quando não conseguem, a angústia pode aumentar. Nesses momentos, os benfeitores espirituais aguardam com paciência. A intervenção acontece no tempo certo, respeitando o ritmo e o livre-arbítrio de cada alma. Forçar um despertar antes da hora poderia gerar ainda mais confusão. Há espíritos que resistem ao auxílio por não se sentirem dignos. A culpa, quando não trabalhada em vida, cria muros invisíveis. O espírito acredita que precisa sofrer, que não merece ajuda, e se fecha. Esse é um dos estados mais dolorosos, porque o amor está presente, mas não é aceito. Ainda assim, nada é definitivo. O tempo, aliado à oração e ao auxílio espiritual, dissolve até as couraças mais rígidas. É nesse ponto que a prece dos que ficam na terra se torna essencial. Não como obrigação religiosa, mas como gesto de amor. Quando alguém ora com sinceridade por um espírito, cria-se uma ponte vibratória que facilita o resgate. Essa energia não empurra, não força, apenas ilumina. Ela sussurra à alma que ainda existe cuidado, que ainda existe caminho. Muitos espíritos relatam perceber a oração como uma sensação de calor no peito, uma lembrança suave, uma presença acolhedora. Às vezes, é o suficiente para que o espírito aceite ajuda. Outras vezes, inicia-se um processo mais longo de recuperação. Em todos os casos, nada se perde. Cada pensamento amoroso emitido na Terra é aproveitado no plano espiritual. Por isso, viver com consciência é o maior preparo para a morte. Não se trata de perfeição, mas de intenção.
de buscar, dia após dia, ser um pouco melhor do que ontem, de pedir perdão quando errar, de perdoar quando doer, de amar, mesmo com limitações. São essas escolhas simples que constroem o tipo de acolhimento que teremos quando a travessia chegar. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe nos comentários o que mais tocou seu coração até agora. Curta este vídeo para que essa mensagem continue alcançando outras almas e envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Chegamos agora a um ponto essencial dessa jornada: compreender que o acolhimento no mundo espiritual não é um prêmio concedido ao acaso, nem algo reservado apenas a espíritos considerados evoluídos. Ele é consequência direta da forma como escolhemos viver, sentir e nos relacionar enquanto estamos na Terra. A vida espiritual começa muito antes do último suspiro. Ela é construída silenciosamente, todos os dias, nas pequenas atitudes que quase ninguém vê. Muita gente imagina que, ao desencarnar, tudo se resolve automaticamente, como se a morte apagasse conflitos internos, culpas, dores e vícios emocionais. Mas a consciência não se desliga com o corpo. Aquilo que fomos permanece conosco. Por isso, preparar o espírito em vida é um ato de amor consigo mesmo. Não é sobre temer a morte, é sobre honrar a vida. Cada pensamento de bondade cria sintonia com planos mais elevados. Cada gesto de compaixão amplia a capacidade de percepção espiritual. Quando escolhemos não revidar uma ofensa, quando ajudamos alguém sem esperar retorno, quando oramos por quem nos feriu, estamos ajustando nossa frequência interior. E frequência é linguagem no plano espiritual. Não se trata de nunca errar. Todos erramos. O que importa é o movimento íntimo de correção. O espírito que reconhece suas falhas e busca repará-las cria caminhos de luz mesmo em meio às imperfeições. Já aquele que se justifica o tempo todo, que culpa os outros, que endurece o coração, acaba se afastando do amparo que ele mesmo deseja. Existe algo profundamente libertador em entender isso. Não precisamos esperar sinais extraordinários, nem experiências místicas. O preparo espiritual acontece na rotina, na forma como tratamos nossa família, como lidamos com frustrações, como reagimos às perdas. A paciência que você exercita hoje será o silêncio que te acolherá amanhã. A empatia que você oferece agora será o abraço que sentirá depois. A oração diária, mesmo simples, também tem papel fundamental. Não como repetição mecânica, mas como conversa sincera com o plano maior. Quando você ora, organiza seus pensamentos, acalma emoções e cria um campo de proteção espiritual ao seu redor. Essa prática constante constrói familiaridade com a espiritualidade, tornando o despertar após o desencarne menos assustador e mais natural. E não se engane, ninguém está sozinho nessa preparação. Os mentores espirituais acompanham de perto cada esforço genuíno. Muitas vezes, eles inspiram mudanças sutis, intuições, encontros e até desafios necessários ao nosso crescimento. Quando aceitamos aprender com a vida, estamos dizendo silenciosamente: eu confio no processo. Se você sente, no fundo do coração, que pode viver de forma mais leve, mais amorosa, mais consciente, comece hoje. Não espere grandes acontecimentos. Um passo pequeno já muda tudo. E se essa mensagem despertou algo dentro de você, escreva nos comentários o que sente que precisa transformar a partir de agora. Curta e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também reflitam sobre o caminho que estão construindo. Existe uma verdade profunda e libertadora que a espiritualidade repete incansavelmente: ninguém chega ao mundo espiritual desamparado. O que muda não é a presença do amor divino, mas a nossa capacidade de percebê-lo. O primeiro olhar após a morte não é de medo, nem de julgamento. Ele é, quase sempre, um reflexo do que cultivamos por dentro. Para alguns, esse olhar encontra luz, acolhimento e reconhecimento. Para outros, encontra silêncio, confusão e um tempo necessário de aprendizado. Em ambos os casos, a justiça, a misericórdia e, sobretudo, a oportunidade de recomeço. Quando compreendemos isso, a morte deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma continuidade. A pergunta deixa de ser quem vai me receber, e se transforma em que tipo de presença estou me tornando para quando esse reencontro acontecer. Porque, no fundo, atraímos aquilo com o que nos afinamos. Acolhimento no além não é improviso, é construção diária. Cada pensamento alimentado, cada emoção cultivada, cada escolha feita no silêncio da consciência vai moldando o caminho que um dia percorreremos fora da matéria. Não é preciso ser santo, nem perfeito. Basta ser sincero consigo mesmo. Reconhecer limites, corrigir rotas, pedir ajuda quando necessário e seguir tentando amar, mesmo quando é difícil. Isso, por si só, já cria pontes de luz.
A espiritualidade não espera que você chegue sem falhas. Ela espera que você chegue disposto a aprender. O mentor que te acompanha não exige méritos, apenas abertura. Os familiares espirituais que um dia poderão te receber não cobram desempenho, apenas afinidade. E essa afinidade nasce do bem que você escolhe fazer hoje, agora, neste exato momento. Talvez você ainda carregue culpas antigas, mágoas profundas ou arrependimentos silenciosos. Saiba que nada disso é definitivo. Enquanto há consciência, há caminho. Enquanto há arrependimento sincero, há possibilidade de reparação. Enquanto há vontade de melhorar, há auxílio disponível. A espiritualidade trabalha com o tempo da alma, não com o relógio humano. Por isso, viva com mais presença. Ame sem economizar. Perdoe sempre que conseguir, inclusive a si mesma. Ore, mesmo sem palavras bonitas. Agradeça, mesmo nos dias difíceis. Tudo isso está sendo registrado não em livros, mas na vibração do seu próprio espírito. E essa vibração será a linguagem que te conduzirá no momento da travessia. Se essa mensagem tocou você em algum nível, escreva nos comentários o que mais ficou no seu coração. Muitas pessoas assistem este canal e ainda não são inscritas. Aproveite para conferir se você já se inscreveu e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este. Curta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de conforto espiritual hoje. Que essa corrente de luz siga se expandindo. Se algo dentro de você se moveu enquanto assistia a este vídeo, não ignore esse sentimento. Algumas verdades não chegam para convencer a mente, mas para despertar lembranças que a alma já conhece. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. E está tudo bem. O caminho espiritual não é sobre pressa. É sobre reconhecimento. Se essa mensagem fez sentido para você, permita-se continuar essa jornada conosco. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário com respeito. E siga o canal para não perder os próximos capítulos. Porque algumas histórias não começam nesta vida. E alguns encontros acontecem exatamente quando precisam acontecer. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui, nos Segredos de Vidas Passadas.